que a continuação do vídeo é como convencer católicos do pecado da idolatria. Mário Persona explica. Como, cara? Você vai com... a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Nós que temos que convencer vocês desse erro protestante. Mas vamos lá, né? Aquilo, mas pensava que era só para lembrar da pessoa. Mas o que eu não conseguia entender na época já era como alguém poderia ter construído uma basílica para abrigar uma mera imagem. Como alguém podia subir de joelhos escadas dessa basílica ou de outras chamadas catedrais por aí pelo mundo afora, fazendo isso em honra àquela imagem, esperando que aquela imagem tivesse superpoderes quando aquela imagem não podia nem tirar a poeira dela própria. Alguém precisaria vir de vez em quando espanar aquela imagem. Ela não viveria bem sem um espanador, quanto menos ela seria capaz de ajudar alguém. O Salmo 135, de 15 a 17, diz: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Antes de ir ao ponto agora que você perguntou da sua dúvida, eu quero deixar muito claro que idolatria não se restringe à adoração de imagens, mas sim a ocupação com qualquer coisa que nós acharmos que pode nos deixar felizes e realizados. As igrejas neopentecostais que você vê na TV são verdadeiros antros de idolatria, tão graves quanto a idolatria e superstição encontrada nos cultos pagãos. Muitos ali são piores até do que a Aparecida do Norte ou qualquer outra coisa que vende santinhos ou que ali muda só o santinho, é lenço, é água benta, é óleo de oliveira, azeite, não sei da onde, o Jardim das Oliveiras, é água do Rio Jordão. Não queira comparar o absurdo que esses protestantes, com essas campanhas, com esses votos, ungido, água ungida, lenço ungido. Meu irmão, não queira confundir com a imagem via sacra. A imagem via sacra, que é uma imagem via sacra? É o que Deus mandou fazer. Salmo 135, como você disse, os ídolos dos gentios. Nós somos o povo eleito, israelitas. Tinha imagem. Então, é do povo pagão. Salmo 135. Olha só. O salmista já deixa bem claro do que se está se tratando. Bíblia Católica 134, 15, ó. Os ídolos dos pagãos, ó. Os ídolos dos pagãos. Bem no Rei 6, do 22 35, o templo do rei Salomão era cheio de mais cultura. Êxodo 25, 18, Deus manda Moisés fazer imagem, 2 querubins e colocar 2 imagens. É do povo pagão? São ídolos. Deus mandou fazer. Você vê a diferença da imagem dos ídolos do povo pagão e a imagem do povo eleito. Para o povo pagão é um Deus, é um ídolo, é uma divindade. Para nós a imagem via sacra é que nos leva e aponta para adorar Deus, adorar o Senhor com os ornamentos sagrados. Salmo 95, 9. O Salmo 28, 2. Os ídolos dos pagãos não passam de prata e ouro. São obras de mão humanas. Tem boca e não pode falar. Tem olhos e não pode ver. Tem ouvido e não pode ouvir. Não há respiração em sua boca. A semelhança-se a ele todos que os fizeram. Todos os que nele confiam. Só, interessante. A confessar em você, na imagem de um ídolo e está em Deus. Em Deus. O culto das imagens via sacra, imagem via sacra de Nossa Senhora, etc. Que tem as basílicas, né? Basílica. Que tem as imagens, tal, etc. É culto de honra. Altar, consagração, Eucaristia é adoração a Deus. Se culto de honra não é culto de adoração. Gesto, respeito não é adoração. Adoração é um sentimento. Olha o Josué adorando aqui.
Josué 7,6, o Deus, porque ele sabia o significado da imagem da Arca da Aliança. A Arca da Aliança são ícones que apontavam, que abrigava a palavra. Através dessas imagens você adorava a Deus. Está adorando a imagem? Não. Deus, porque as imagens, via sacra semelhante à Arca da Aliança, os objetos santíssimos, te leva a adorar a Deus. José, prostou-se diante da Arca da Aliança. José está adorando a Arca da Aliança? Não. Ele está adorando o Deus invisível, a palavra, o verbo que está dentro da Arca da Aliança, escrito pelo dedo de Deus. E o maná, que é a prefiguração da Eucaristia, dentro da arca. E o cajado de sacerdote Arão, que floresceu, Hebreus 9, 4, 5. Esses são os requisitos que Josué está adorando e venerando a arca, venerando o objeto santíssimo, consagrado. Interessante. José rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó suas cabeças. Interessante. É simples entender isso, cara. São objetos santíssimos. Você pega Êxodo, consagrado. Êxodo 30. Ungirá com ela a tenda de reunião. E a arca da aliança. A mesa e os seus acessórios. O candelabro, o seu acessório, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu pedestal. Depois que tiverem consagrado, eles se tornarão objeto santíssimo, e tudo o que os tocar será consagrado. Ungirá Arão, seu filho, e o consagrará, para que me sirva como sacerdote. Olha só que interessante. O que você vê ali na Igreja Católica, nessa atualidade, as imagens de João Batista, as imagens de Cristo, a peregrinação de Cristo ali até a cruz do Calvário, que você vê as imagens nas paredes da Igreja Católica, são imagens, são ícones para te levar para entender o mistério e você adorar a Deus, como José adorou ali diante da Arca da Aliança. Que interessante. Que José já sabia distinguir a Arca da Aliança, culto de honra e veneração, respeito, que abrigava a palavra, a aliança do povo de Deus com o povo. E José, o ancião, prostou o rosto por terra diante da Arca da Aliança, e que abrigava os dois querubins. Que interessante. Olha a prefiguração dos servos. Você pega Mateus 22. Eu acho que você já entendeu todo esse vídeo que eu fiz essa semana, falando das imagens. Eu não tô nem no começo, tô no começo do vídeo ainda do pastor. Aqui, ó. Você pega, acho que é 20, deixa eu ver, 22, 30, ó. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem a mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus. Você pega Lucas 20, 34 e 36, serão idênticos aos anjos. Então, é uma prefigura. Aqueles dois querubins, aquelas duas figuras humanas, 1 Reis 6, 35, são prefiguração dos servos dessas nuvens de testemunhas. Hebreus 12, 1. Desse modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunha. Nossa, cara. Hebreu 12, 23. Da Assembleia Festiva, do primeiro escrito no livro do céu, e de Deus juízo universal das almas do justo que chegar à perfeição. Hebreu 13, 7. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, como souberem encerrar a carreira, e imitar-lhe a fé. Hebreus 6, 12. 11, 12. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar e tata a vossa esperança até o fim, e que longe de vós tornais negligentes, sejais imitadores daquele que pela fé e para se tornar herdeiros da promessa. Olha só, por isso que as imagens via sacra são lembranças daqueles que encerraram a carreira. São lembranças dos herdeiros das promessas. Então, nós devemos dar um culto de honra, sim, de respeito.
e adoração somente a Deus. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Glória a Deus, aleluia. É sola Escritura.